Em novembro de 1901, a agência de detetives Pinkerton finalmente conseguiu localizar em St. Louis, no estado americano do Missouri, um homem que estavam caçando há meses, Ben Kilpatrick, que era um dos membros do Bando Selvagem, uma gangue liderada por Butch Cassidy, um dos maiores foras da lei do Velho Oeste. Ben Kilpatrick havia participado do roubo de uma grande soma de dinheiro em um trem em Montana 5 meses antes. Quando interrogado, ele não deu nenhuma informação, mas em um dos bolsos do seu casaco, os detetives descobriram uma chave que era de um quarto de hotel localizado na orla da cidade. Na manhã seguinte, a polícia foi até o hotel para revistar o quarto. Lá, encontraram uma mulher com mala na mão, se preparando para fugir. Porém, a mala não tinha as roupas dela como se esperava. Em vez disso, estava cheia de notas bancárias do roubo do trem em Montana. Os detetives agora tinham 2 bandidos sob custódia, mas uma pergunta permanecia: quem era essa mulher? Você está no História Fotográfica e esta é a história de Laura Bullion, a Rosa Espinhosa do Velho Oeste. Laura Bullion cresceu na cidade de Knickerbocker, no Texas, tendo nascido entre 1873 e 1887. A data de seu nascimento é incerta, pois ela forneceu várias datas ao longo dos anos, embora seu registro de óbito indique seu aniversário como 4 de outubro de 1876. Ela era filha de Harry Bullion e Frida Byler, ambos criminosos conhecidos. Durante sua infância, seu pai Henry não parava em casa, sempre indo e vindo, provavelmente envolvido em roubos de bancos, e sua mãe Frida passava a maior parte do tempo com homens sem escrúpulos. A tarefa de criar a jovem Laura ficou a cargo dos pais de Frida, Elliot e Selina Byler, e por mais que seus avós tentassem, eles não conseguiram manter a neta longe da vida de crimes em que seus pais haviam caído. Aos 15 anos, Laura Bullion saiu de casa e foi para a cidade de San Antonio, no Texas, onde começou a trabalhar como prostituta no bordel da Madame Fanny Porter, sob o nome de Della Rosa. O bordel era um ponto de parada popular para os criminosos, recebendo frequentemente a visita de alguns dos bandidos mais famosos do Texas, incluindo William Carver e Ben Kilpatrick. Outros clientes frequentes eram Robert Leroy Parker e Harry Longabaugh, mais conhecidos como Butch Cassidy e Sanders Kid, os principais membros do Bando Selvagem, que praticou a mais bem-sucedida série de assaltos a bancos e trens da história dos Estados Unidos, roubando centenas de milhares de dólares, uma quantia imensa de dinheiro para a época. Laura Bullion era a favorita de William Carver, e os dois começaram um relacionamento, embora Carver já tivesse sido casado com a tia de Laura. No entanto, o relacionamento não durou muito tempo, pois Carver ficou interessado em outra mulher que trabalhava no bordel. Foi então que seu amigo Ben Kilpatrick, que já admirava Laura, começou a cortejá-la. Foi esse relacionamento com Kilpatrick que acabou levando Laura Bullion ao Bando Selvagem e a uma vida de fora da lei. Em 1898, Kilpatrick se juntou ao Bando Selvagem e quando se mudou para o esconderijo da gangue no estado de Wyoming, Laura foi com ele. Poucas foram as mulheres que passaram algum tempo com o Bando Selvagem em seu esconderijo. Além de Laura Bullion, houve apenas mais 4 mulheres. Era Place, Ma Davis, Josie e Ann Bassett, cada uma delas envolvida romanticamente com um membro da gangue. E embora Laura também estivesse em um relacionamento com um dos membros, diferente das outras, rapidamente ficou claro que ela era uma verdadeira fora da lei por si só. Laura ajudava a gangue a vender mercadorias roubadas, forjar assinaturas e reunir suprimentos,
sem levantar suspeitas pelo fato de ser mulher. Além disso, ela era boa em fazer observações e coletar informações que ajudavam os membros do bando a roubar cavalos e trens. Porém, ela tinha algo a mais que os outros não tinham: disfarce. Apesar de seus aparentes encantos femininos, Laura Bullion era frequentemente descrita como tendo um rosto masculino, o que mais tarde ela usou a seu favor. Se o fato de ser mulher já a colocava acima de suspeitas, ela se tornou praticamente impossível de ser identificada depois que começou a se vestir como um homem durante os roubos. Se alguém denunciasse um crime em que ela estivesse envolvida, a lei teria dificuldade em localizar o jovem que foi visto com o bando liderado por Butch Cassidy. Não se sabe quantos roubos de trem ela participou ao lado de seu amado e do resto do bando selvagem. Porém, o certo é que durante 3 anos ela conseguiu enganar a lei ao se disfarçar de homem. Os membros da gangue lhe deram o apelido de Rosa Espinhosa do bando selvagem, mostrando que de fato consideravam Laura como uma verdadeira fora da lei e membro do bando. E assim Laura conseguiu burlar a lei até o roubo do trem de Montana em 1901. Pouco antes da meia-noite de 3 de julho de 1901, um trem partiu da pacata cidade de Malta a caminho de Wagner, ambas cidades no estado de Montana. Porém, entre os passageiros do trem estavam 3 membros do bando selvagem: Ben Kilpatrick, Ossie Hanks e Heavy Logan. Vários quilômetros antes de chegar à cidade de Wagner, Logan sacou seu revólver e ordenou ao maquinista que parasse o trem. Ele forçou o maquinista a desconectar os vagões de bagagem e expresso dos vagões de passageiros, mas enquanto fazia isso, chamou a atenção de um fazendeiro próximo. John Cunningham percebeu que o trem havia parado e que os trabalhadores da ferrovia estavam desacoplando alguns vagões. Ele montou em seu cavalo para ver qual era o problema e rapidamente percebeu que o trem estava sendo roubado. John Cunningham deu a volta em seu cavalo com a intenção de alertar a polícia de Malta, e Ben Kilpatrick, que o avistou, disparou alguns tiros na direção dele, atingindo o cavalo. Cunningham não se feriu e continuou a pé em direção a Malta. Os disparos alertaram os passageiros, que estavam desapercebidos, de que algo estava errado. De acordo com os relatos das testemunhas, Ben Kilpatrick disparou alguns tiros de advertência contra os passageiros e exigiu que eles permanecessem em seus assentos. Os 3 bandidos foram então para o vagão expresso, onde Kilpatrick explodiu o cofre. Eles levaram cerca de $50 mil que estavam dentro do trem. Nesse ponto do roubo, as testemunhas notaram que um 4º bandido, alguém que não estava no trem, mas aguardava perto de onde ele havia parado, juntou-se aos outros. Alguns relatos afirmavam que essa 4ª pessoa forneceu a Ben Kilpatrick a dinamite que ele usou para explodir o cofre. Outros relatos afirmavam que essa pessoa simplesmente forneceu cavalos para a fuga dos bandidos. De qualquer forma, as testemunhas descreveram esse 4º bandido como sendo pequeno, de barba feita, vestindo camisa de trabalho, botas, calças e com um espanador. A suposição natural era de que se tratava de um homem ou menino, mas depois que Kilpatrick e Laura Bullion foram presos pelos detetives de Pinkerton em St. Louis com o dinheiro do roubo em seu poder, outra teoria surgiu. Não demorou muito para que, após as prisões de Laura e Ben Kilpatrick, as autoridades ligassem a dupla ao infame bando de Butch Cassidy, e a imprensa usou isso para vender jornais quando eles foram a julgamento. Alguns jornais afirmaram que Laura não era nada mais do que uma dona de casa obediente que era forçada a acompanhar os esquemas criminosos do marido. Já outros a descreveram como uma mulher selvagem que disparava sua arma de forma imprudente
enquanto estava vestida de homem, sendo que, na verdade, Laura nunca disparou um único tiro. Ela e Kilpatrick foram julgados separadamente nas primeiras semanas de dezembro de 1901. Ambos foram considerados culpados por seus papéis no roubo do trem. Porém, a sentença de Kilpatrick foi muito mais severa. Laura foi condenada a apenas 5 anos de prisão, enquanto Kilpatrick recebeu uma sentença de 15 anos. Depois de cumprir 3 anos e meio de sua sentença, Laura foi libertada em 1905. Fora da prisão, Laura fez uma petição para que Kilpatrick fosse libertado mais cedo e até alugou um quarto em frente à prisão onde ele estava preso. Quando ele finalmente foi libertado no início de 1911, a reunião do casal foi interrompida, pois Kilpatrick foi imediatamente preso novamente por um assassinato ocorrido em 1897 no Texas, sendo então extraditado para o estado de Texas para enfrentar suas acusações. Mais uma vez, Laura seguiu seu homem na esperança de ajudá-lo a lutar contra as acusações. Porém, as acusações acabaram sendo retiradas contra ele e Laura finalmente teve seu reencontro com seu amado, mas não durou muito. Pois alguns meses depois, em 11 de março de 1912, Ben Kilpatrick se juntou a outro bandido para roubar um trem do Pacífico Sul, perto da cidade de Sanderson, no Texas. De acordo com o plano, o trem teria que parar por causa de um incêndio em uma ponte ferroviária. Embora nunca tenha sido provado, acredita-se que um terceiro bandido, provavelmente Laura disfarçada de homem, ateou fogo na ponte e esperou nas proximidades com cavalos para a fuga. Porém, o roubo não foi tão tranquilo quanto o roubo do trem de Montana anos antes. Kilpatrick e seu parceiro levaram os ferroviários de vagão em vagão para roubar objetos de valor dos sacos dos correios, mas cometeram um erro crítico, pois em um vagão, os assaltantes lideraram o caminho, ficando de costas para os ferroviários. Um dos trabalhadores da ferrovia pegou um martelo de madeira e golpeou Kilpatrick na nuca, abrindo seu crânio. Ele então pegou a arma de Kilpatrick e atirou no outro bandido. Durante os 5 anos seguintes, o paradeiro de Laura Bullion permaneceu um mistério, até que em 1918 ela ressurgiu em Memphis, no estado do Tennessee, onde ela assumiu seu último disfarce. Ela dizia às pessoas que seu nome era Frida Lincoln, que era viúva, e que seu marido, um homem chamado Morris Lincoln, havia morrido na Primeira Guerra Mundial. Ela conseguiu um emprego como costureira e pelo resto de sua vida viveu uma existência tranquila. Apenas algumas das pessoas mais próximas a ela sabiam que ela era a Rosa Espinhosa do bando selvagem de Butch Cassidy. Em 2 de dezembro de 1961, Laura morreu de uma parada cardíaca, sendo enterrada no cemitério Memorial Park, em Memphis, sob uma lápide que diz Frida Bullion Lincoln, Laura Bullion, a Rosa Espinhosa. A primeira linha retrata o nome que ela usou no final de sua vida. A linha do meio traz seu nome de nascimento. A última linha fala de sua vida como fora da lei, ladrão de trem, prostituta, mestre do disfarce e membro do infame bando selvagem. E é essa última linha em sua lápide que explica o lugar de Laura Bullion na história como a Rosa Espinhosa, uma descrição adequada para uma mulher bonita, porém com gosto pela violência e o crime. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like e se você é novo por aqui, se inscreva para não perder os próximos vídeos.